reportagens falando sobre a descoberta de um mundo paralelo onde o tempo anda para trás. Quê? Quer saber mais sobre isso? Então vem com a gente! Nossos fiscais de plantão mandaram essa notícia aqui pra gente. Falando sobre essa tal da descoberta do mundo paralelo, o tempo andando pra trás, o que é isso? E eles pediram pra gente explicar. E aqui estamos nós. Se você também tiver alguma sugestão, manda pra gente. Se você se interessar pelo tema, não esqueça de curtir o nosso vídeo, beleza? Eu sou a Kaori Nakashima, doutoranda em Astrofísica, falando pelo canal Ciência em Si. Um canal que quer mostrar pra você que física pode ser legal, acessível e presente no seu dia a dia. As teorias físicas precisam ser comprovadas e nós construímos experimentos para comprová-las. Mas às vezes esses experimentos podem detectar coisas inesperadas, que foi o caso do experimento Anitta. Você conhece a Anitta? Galera tá pedindo a Anitta demais. Vem na maldade com vontade, chega e encosta em mim, você sabe que eu gosto assim. Galera tá pedindo a Anitta há muito tempo, na verdade. Enfim, não é essa Anitta que eu tô falando. É a Anitta, o experimento físico que detecta neutrinos no Polo Sul. Mas pra gente entender um pouco mais do que se trata essa reportagem, vamos entender um pouco mais da física por trás dela. E para isso, dois pontos são muito importantes. O primeiro é que a física atual é bem descrita por uma teoria muito boa, chamada teoria do modelo padrão. E nessa teoria do modelo padrão, o tempo não anda para trás, beleza? E antes do segundo ponto, aqui vai um spoiler. As menores partículas do universo não são os átomos. Aí você pode falar, mas nós temos os prótons, os nêutrons. Não, eles também não são as menores partículas do universo. Enfim, segundo ponto. Dentro do modelo padrão, nós temos que as menores partículas do universo que nós conhecemos hoje podem ser descritas nessa tabelinha aqui. E nessa tabelinha temos uma partícula muito especial chamada neutrino. E os neutrinos é uma partícula especial porque nós não conseguimos detectá-la a partir das suas características. A gente não consegue detectar pela sua massa, pela sua carga, porque neutrino não tem massa e não tem carga. A gente só consegue detectá-lo quando ele interage com partículas que nós conseguimos medir. E o problema é que os neutrinos são muito antissociais. Raramente eles interagem. Sabe aquela prima antissocial da família? Talvez eu seja a prima antissocial da família. Gente. Enfim, o neutrino é a prima antissocial da família. Mas, quando os neutrinos interagem, nós estamos prontos com experimentos como Anitta e o Ice Cube que estão no Polo Sul. E a questão principal é que Anitta vem detectando neutrinos de altíssimas energias. E quando eu digo altas energias, é realmente altas energias, provenientes da direção da Terra. Bom, mas a Terra produz neutrinos de altas energias? Não, até onde sabemos. Ai meu Deus, então a Terra vai explodir? É o apocalipse? Não, calma, não é bem assim. E o tempo anda para trás? Também não, o tempo não anda para trás, ok? Bom, como eu disse anteriormente, os neutrinos são muito difíceis de interagirem. Então eles podem cruzar todo o planeta Terra sem interagir com nada, ou interagir apenas quando eles estão saindo. E na verdade, essa interação de quando eles estão saindo do planeta Terra é um método de detecção conhecido e muito utilizado nos experimentos de neutrino. Então, é razoável que nós detectamos neutrinos vindo na direção da Terra. O problema é que esses neutrinos que podem cruzar o planeta não podem ser de tão altas energias assim como que foi detectado pelo experimento Anitta. Bom, ok, mas nós temos dois experimentos que detectam neutrinos, o Ice Cube e a Anitta.
detecta neutrinos, provavelmente, dentro de algumas limitações, o outro também deveria detectar, correto? Bom, correto. E foi isso que os cientistas fizeram. Os cientistas procuraram esses neutrinos de altas energias também com o Ice Cube. O Ice Cube sendo um experimento maior e com mais capacidades, ele pôde testar as teorias do modelo padrão. E a conclusão foi que Ice Cube não conseguiu explicar a origem desses neutrinos de altas energias baseado no que a gente conhece, baseada na física que nós estamos habituados. Ou seja, alguma coisa está estranha aí. E essa coisa estranha pode ser explicada por principalmente duas coisas. Podemos classificar em duas coisas. Uma, ou o nosso experimento tem limitações que nós desconhecemos, que então seria um erro sistemático do experimento, ou tem física nova por trás que nós também não conhecemos. Bom, que seja erro do experimento ou uma nova física, novos testes e novos experimentos precisam ser realizados para comprovar qualquer uma que seja dessas hipóteses. Bom, mas é claro que a segunda hipótese de que tem uma nova física por trás é muito mais animadora, né? Vende muito mais. E nessa segunda hipótese podemos ter coisas malucas tipo o universo paralelo que tem o tempo que anda para trás. Hã? Sim, nós podemos ter, mas, como eu disse anteriormente, nós precisamos de experimentos para comprovar essa teoria. Mas é claro que essas teorias malucas vêm demais. E foi isso o que aconteceu. Essas reportagens todas se aproveitaram de um sensacionalismo científico. E esse sensacionalismo científico tira as principais conclusões de um artigo científico, que é neutrinos de altas energias foram detectadas na direção da Terra, e coloca, coloca aquelas coisas para vender mais, que não necessariamente é verdade. Ou seja, acaba se propagando como fake news. Então, o ponto geral que você precisa levar, o ponto científico dessas reportagens que você precisa entender é que, sim, neutrinos de altas energias foram detectadas na direção da Terra e outros experimentos tipo Ice Cube fizeram testes baseados na física que nós conhecemos, na física atual, nos modelos de física atual para tentar comprovar e não encontraram nenhuma explicação plausível. Então, não tem nada de muito científico em universo paralelo, tempo andando para trás. Tudo isso é especulação. Tudo isso é para vender. Então, não caia nas fake news, beleza? Então, infelizmente, não é dessa vez que você vai encontrar o Rick e o Morty ou que você vai viajar para universos paralelos. Bom, e eu falei da prima antissocial, mas às vezes eu não sou tão antissocial assim, não. E uma dessas vezes eu estava em um encontro de família, né, nesses almoços de domingo, e um tio meu disse pra minha tia: na internet tem muita coisa que é mentira, você não pode acreditar em todas as coisas. E deixo aqui esse conselho pra vocês também. Na internet tem muita fake news e não caiam nelas, beleza? Sempre procurem entender qual é a fonte, qual é a origem disso e sempre procurem as referências. Inclusive, todas as referências desse vídeo estão aqui na descrição, ok? Então espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre essa anomalia da detecção da Anitta. Vai, malandra! E espero que vocês tenham tido um olhar mais científico nessa fake news. Sim, começa com uma pontinha de verdade, mas que todo o resto é muita especulação. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Deixa aquele likezão aí. O seu comentário. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo. Deixa aquele likezão aí. Deixa aquele likezão aí.